O milionário fica chocado ao ouvir filha da faxineira revelar: "Você é meu pai?" E Tadeu Mendonça estava no auge de sua vida. Um buffet luxuoso, garçons elegantes e a elite da cidade cercavam-no como abelhas a um favo de mel. Ele era o protagonista daquela noite, elogiado pelas realizações do seu império empresarial. O doce sabor do sucesso estava presente em cada taça de vinho e em cada conversa superficial. Mas, entre risos e palmas, a atmosfera estava prestes a mudar. Então, algo inusitado aconteceu. Uma jovem de cabelo bagunçado e olhos brilhantes, chamada Liz, a filha da faxineira Yara, entrou no salão. Apesar do seu vestido simples, havia algo na postura dela que capturou a atenção de todos. Tadeu ficou surpreso ao vê-la ali. O sorriso dela era uma mistura de determinação e nervosismo. Com o microfone nas mãos, ela respirou fundo. O que poderia estar fazendo? Você é meu pai! Disse Liz. E o mundo de Tadeu desabou em 1000 pedaços. As risadas diminuíram. Os olhares se voltaram para ele, e o silêncio tomou conta do ambiente. Ele sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. Não podia ser verdade. Uma daquelas mentiras de festa, talvez? Mas a expressão de Liz dizia que ela falava sério. A palavra pai ecoou no salão como um tiro. Os murmúrios aumentaram. A elite, antes a miúde entusiasmada, agora estava em choque. E enquanto Tadeu lutava para processar o que ouvira, sentiu-se observado. Olhares de curiosidade e reprovação se cruzavam. O calor da indignação subiu à sua cabeça. Como isso era possível? Durante anos, vivia numa bolha de sucesso e segurança, ao lado de Celina, sua esposa perfeita. Ou assim pensava. No dia seguinte, um teste de DNA revelou que Liz realmente era sua filha. Cada momento da revelação era como uma lâmina. O casamento perfeito estava desmoronando. E as traições começaram a aparecer como sombras. Celina, sua parceira de vida, havia traído sua confiança e associado-se a Murilo, seu diretor financeiro. Que mundo era aquele em que ele, o magnata respeitado, se tornava o protagonista de um escândalo? A angústia o corroía. O divórcio se desenrolou como uma tempestade. Cada papel assinado parecia cortar mais fundo do que o anterior. Mas no meio do caos, Yara, a faxineira, começou a se aproximar dele. Era como se naquele cenário apocalíptico que sua vida se tornara, houvesse uma luz tênue. Conversas casuais se tornaram momentos de conexão profunda. Yara, com seu jeito sensível, tinha sabedoria nas pequenas coisas que Tadeu começava a descobrir, arrependido de não ter visto antes. Eles compartilhavam mais do que palavras. Havia um vínculo inexplicável, uma terceira via que desafiava a lógica. Quando Tadeu olhava para Liz, via não apenas o resultado de um erro, mas a possibilidade de construir algo novo. Contudo, os segredos eram como fantasmas que pairavam sobre suas cabeças. A infância de Liz estava repleta de mistérios, e as experiências de Yara escondiam verdades que ainda precisava entender. Tadeu teve um momento de reflexão profunda, sentindo que o que antes se resumia a riqueza e status agora pesava como chumbo. Ele não era mais o mesmo. À medida que se afastava das convenções de seu passado, perguntava-se se o amor por Yara poderia suportar os desafios à frente. Ele estava pronto para essa nova realidade? A pergunta ecoava na solidão do seu quarto, envolvendo-o em um dilema emocional. O que realmente importava? Seu futuro estava nas mãos de decisões inesperadas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que... Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Tadeu se perdia em seus pensamentos, a porta do salão se abriu abruptamente. Os olhares se voltaram automaticamente para a entrada. Era Murilo, seu ex-diretor financeiro, mas ele não estava sozinho. Atrás dele, uma figura familiar surgiu, fazendo o coração de Tadeu parar. Era Celina, sua ex-esposa. Mas não era apenas isso. Ela estava segurando um papel. Uma expressão de desespero e vitória se misturava em seu rosto. Eu não posso acreditar que você está aqui, Tadeu exclamou, confuso. O murmúrio da multidão cresceu, misturado com sussurros e olhares de incredulidade. Eu precisava falar com você, Tadeu. Agora que tudo isso veio à tona, você tem que saber a verdade, disse Celina, a voz tremendo. Tadeu sentiu um frio na barriga. O que mais poderia ser mais chocante do que já tinha ouvido? Murilo, com um ar autoritário, fez sinal para que Celina entregasse o que tinha em mãos. Eu não quero que você se engane, Tadeu. Liz não é a única surpresa que você vai enfrentar. Tadeu olhou para Yara e Liz, ambas congeladas, sem saber o que fazer. O mundo dele estava desmoronando em instantes. Murilo começou a falar, mas as palavras saíam como um rugido distante. Estávamos esperando o momento certo para revelar. Liz não é apenas sua filha. Você também tem um filho, uma criança que ninguém sabia que existia. Tadeu sentiu como se a terra tivesse sido arrancada sob seus pés. O rosto de Liz palideceu, enquanto a confusão tomava conta dos olhares ao redor. O que você está dizendo, Murilo? Tadeu gritou. Sua voz estava embargada, cheia de emoção. Quando você e Celina estavam juntos, ela engravidou de outro homem. Mas esse homem, Tadeu, era alguém próximo a você. Algo que a sua esposa nunca teve coragem de contar. Liz, ela é sua sim, mas a outra criança também é. Murilo continuou, olhos frios e calculistas. Celina agora estava em lágrimas. Eu não queria que você soubesse desse jeito. Eu fiz o que fiz para proteger nossa família, Tadeu. Mas ele não estava certo. Nós deveríamos ter falado antes de tudo isso acontecer. Essa outra criança, onde está? Tadeu agora estava furioso, o nó na garganta se transformando em um grito ofegante. O silêncio na sala esmagava, a tensão estava palpável. O peso das revelações parecia oprimir cada um ali presente. Ela está com a sua mãe. Murilo lançou a bomba final. Os murmúrios de choque e desconfiança explodiram pela sala. Tadeu sentiu um devaneio subindo. Ninguém falava, mas o olhar de repulsa e curiosidade dos convidados o fazia querer sumir. Ele olhou para Yara, que agora não sabia como reagir, e para Liz, o desespero estampado no rosto dela. Como vocês puderam fazer isso comigo? Tadeu balbuciou, apanhando a cabeça. Nesse momento, seu passado e futuro se fundiram em uma confusão de sentimentos. Os laços que ele havia tentado construir com Liz e Yara estavam ameaçados, enquanto um novo filho, em alguma parte do mundo, se tornava uma sombra sobre ele. A luz que antes parecia brilhar na nova vida que ele desejava estava escurecendo, e Tadeu ficou paralisado. Ele se perguntava, o que significava ser pai agora? Uma nova tragédia moldada pelo passado. Os risos e aplausos da festa que antes o cercavam agora eram apenas ecos distantes. Antes que ele pudesse digerir tudo aquilo,
O celular de Yara começou a tocar, quebrando o silêncio pesado da sala. Todos se viraram para ela. E quando Yara retirou o celular do bolso, seu rosto se afastou rapidamente. O olhar se tornou uma espada que cortou o ambiente. Enquanto Tadeu permanecia ali, em choque, o futuro parecia um abismo sem fundo, cheio de perguntas sem respostas e segredos a serem desvendados. O que mais ele teria que descobrir? E como tudo aquilo mudaria suas vidas para sempre? A vida que ele conhecia havia se desfeito. E no seu lugar, uma nova realidade se formava, cheia de mistérios e dores. A porta do salão rangia ao ser empurrada por Yara, que estava com a mão tremendo enquanto atendia a chamada. O rosto dela estava assombrado, os olhos arregalados como se vissem um fantasma. "Mãe, o que aconteceu?" ela perguntou, sua voz falhando. O ambiente, antes abafado por murmúrios e olhares apreensivos, ficou em silêncio absoluto. Tadeu sentiu um frio na espinha. Havia algo em seu olhar, algo que não se encaixava, e ele podia sentir o manto do drama se apertar ao seu redor. Não sabia o que esperar. Yara parecia aturdida, mas ao mesmo tempo determinada. Enquanto os outros ocupantes da sala observavam, Tadeu se virou para Celina e Murilo, sua fúria ainda fresca. "O que mais vocês esconderam?" A expressão de Yara endureceu, seus lábios se comprimindo em uma linha fina. "É sobre a criança, Tadeu. Ela não é com quem você está pensando." O caos se instalou novamente. Tadeu piscou rápido, tentando digerir as palavras. "Como assim? O que você quer dizer? Que criança?" "Eu não posso. Não posso falar aqui." Yara sussurrou, angústia em cada letra. Arrebatando o celular, ela fez um gesto para que ele a seguisse. Tadeu hesitou por um segundo, mas a intensidade do momento o puxou para mais perto dela. Murilo e Celina ficaram paralisados, sem saber se deveriam acompanhá-los ou ficar onde estavam. Yara levou Tadeu para um canto isolado do salão, longe dos olhares curiosos. "Ela não está morta, Tadeu", disse, segurando seu braço. O aperto dela tinha um peso, como se as palavras que iam sair fossem pedras rolando em um abismo. "Sua mãe, a criança que teve, não é o que você acha." "O que você sabe, Yara?" Tadeu respirou fundo, a verdade pendendo no ar, como uma lâmina afiada. Cada palavra dela parecia um fio prestes a se romper. "Quando lhes foi revelada, eu soube que você deveria conhecer a verdade completa. A criança está viva, e ela é a sua filha, mas não a única." Tadeu sentiu um turbilhão na cabeça. "O que você está dizendo? Explique-se!" Desesperado, ele exigiu. Yara olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. "A sua mãe, ela sabia de tudo. A outra criança se chama Estela. Foi levada para longe quando ainda era bebê. Sua avó tomou decisões drásticas. E todo esse tempo, ela se tornou um segredo. Um que nunca soube e que a sua mãe escondeu de você a vida inteira." O mundo pareceu desabar. "Como assim? Eu nunca soube disso." Ele balbuciou confuso. O coração dele martelava no peito. "Você precisa entender. Estela é a chave do que aconteceu. A sua avó queria que você não tivesse que viver com o mesmo peso que ela carregou. Eles não queriam que você ficasse preso nas escolhas dela." Yara explicou, a urgência em sua voz crescendo. Mas agora, com tudo isso vindo à tona, a verdade está prestes a explodir mais uma vez. Tadeu olhou para ela, uma mistura de incredulidade e medo. "Aonde ela está?
Como você sabe disso? Por que você não me disse antes? Yara hesitou, seu rosto revelando uma dor profunda. Porque eu não sabia como. Eu só soube recentemente, Tadeu. Sua avó, ela fez promessas. E agora, com o que aconteceu, as coisas estão desmoronando. A família de Stella não vai deixá-la ir. E você precisa agir rápido. A revelação pesou no ar como uma bomba prestes a estourar. Tadeu sentiu como se o chão estivesse escorregando sob seus pés novamente. O que você quer dizer com que não vão deixá-la ir? Quem são eles? São pessoas poderosas, Tadeu. Uma conspiração que a sua mãe estava tentando esconder. E agora, meu nome está envolvido. Eu não deveria estar aqui, mas estou. E é hora de você escolher o lado certo, Yara disse. O desespero em seus olhos refletindo a gravidade da situação. Nesse instante, o pânico tomou conta. Ele foi puxado para um turbilhão de emoções. E a ideia de perder mais uma filha o atravessou como uma faca. Yara, eu não posso fazer isso sozinho. Sua voz tremia. A ideia de uma nova vida ameaçada, uma criança que ele nunca conheceu, atingiu Tadeu de uma forma que ele não conseguia explicar. Você não está sozinho. Mas o tempo está se esgotando. Eu sei onde Stella está. Mas precisamos agir antes que seja tarde demais. Ela falou, uma chama de determinação no olhar. O silêncio no salão voltou a ser ensurdecedor. Mas agora a agitação em seu interior era mais intensa. O que fazer a seguir? Como ele estaria disposto a lutar por alguém que acabara de descobrir? Tadeu se perguntava se estava preparado para adentrar um novo mundo de segredos e de uma luta imensa. E se todos aqueles anos em busca do sucesso não valessem nada diante de uma verdade tão devastadora? Yara puxou Tadeu para mais perto, os olhos fixos nos dele, como se pudessem compartilhar o peso da verdade. Você precisa saber que Stella, ela não é só uma criança. Ela está em perigo, Tadeu. A vida dela está ameaçada. As palavras dela ecoaram na mente de Tadeu. O medo se instalou. A respiração ficou ofegante. Perigo? Como isso é possível? Os músculos dele estavam tensos, como se uma tempestade estivesse prestes a se desencadear. O olhar de Yara se intensificou, revelando um profundo medo que ele nunca havia visto antes. Ela tem uma família, mas essa família não a quer. Eles a veem como um fardo, não como a bênção que ela realmente é. E agora que você apareceu de novo, eles vão fazer o que for preciso para mantê-la longe de você. Tadeu ficou paralisado. O que ele tinha a ver com tudo isso? Como um simples erro da juventude se transformou em uma cadeia de tragédias. Ao mesmo tempo, algo dentro dele pulsava, um desejo profundo de proteger as crianças, de finalmente encontrar um propósito nessa confusão. Antes que pudesse responder, algo aconteceu. A porta se abriu com um estrondo. Todos os olhares se voltaram. Era Celina, de novo, agora visivelmente pálida, quase como se tivesse visto um fantasma. Ela carregava um rolo de papel, sua expressão uma mistura de culpa e desespero. Tadeu! Ela gritou, a voz tremendo. Você precisa ouvir isso. Não é apenas sobre Liz e Stella, há mais. O murmúrio na sala ficou mais forte. Olhares curiosos se tornaram invasivos. Tadeu estremeceu, a expectativa pesando no ar. O que mais poderia haver? Ele já não suportava mais segredos. Celina, você já trouxe surpresas demais! Tadeu se virou, manteve a raiva sob controle, mas a frustração era palpável.
Por favor, escute. Celina se aproximou, ofegante. O que está acontecendo com você e sua família é mais profundo do que você imagina. O pai de Stella, ele é alguém da sua vida. Alguém que você já conheceu. Cada palavra caía como um peso, esmagando a clareza que ainda existia. Tadeu sentiu seu mundo girar novamente. Quem é? Para de jogar com isso, Celina. A fúria estava no seu tom. É Murilo! Celina balbuciou. Ele é o pai de Stella. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre o salão. Tadeu olhou para Murilo, que estava parado ali, com uma expressão calculada, como um jogador de xadrez que havia acabado de fazer um movimento inesperado. Não pode ser verdade! Tadeu gritou. Murilo não se moveu, mas manteve um sorriso provocante. A verdade é uma espada de 2 gumes, Tadeu. Às vezes o que vemos na superfície não reflete a verdadeira profundidade dos relacionamentos. Tadeu sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Olhou para Yara, que estava tão chocada quanto ele. Você sabia disso? Você sabia que ele estava por trás disso? Yara hesitou, mas a expressão no rosto dela dizia tudo. Não sabia. Mas agora que tudo está exposto, precisamos agir, Tadeu. A urgência na voz dela transformou a fúria em determinação. Agir? Como? Como vou convencer alguém a devolver uma filha que nem sabia que tinha? Um mar de desespero enchia o coração de Tadeu. Ele estava preso em um labirinto de mentiras e traições, caos ligado à sua própria linhagem. Celina avançou, ainda com o rolo de papel na mão. Tadeu, a única saída é unir nossas forças. Todo mundo tem um pedacinho desse quebra-cabeça. E se não montarmos juntos, vamos perder tudo. Stella, Liz, você não pode mais ficar em conflito. As palavras dela causaram um tremor na multidão. O passado, o presente, tudo se entrelaçava como correntes invisíveis. Tadeu olhou ao redor, percebeu o peso de todas aquelas vidas entrelaçadas nas suas mãos. E enquanto Davi, o amigo de Yara e ex-aluno de Tadeu, empurrou a porta, deviam procurar por Stella. Mas antes que pudessem preparar o que fazer, um grito cortou a sala. Era Liz. Ela estava na porta, pálida, com a expressão de quem tinha acabado de ver um fantasma. Você não vai acreditar! Acabei de receber uma mensagem. É da Stella! Ela precisa da gente! O chão sob os pés de Tadeu sumiu! Um novo nível de caos e conexão estava prestes a ser revelado. E agora, todos os segredos estavam se mais entrelaçando em sua nova realidade. As emoções fervilhavam e Tadeu sabia que não havia mais volta. A verdade estava se desenrolando em uma direção que ele nunca imaginou que poderia levar. Liz estava na porta, seu rosto pálido como cera. Ela precisa da gente. Sua voz tremia e todos se voltaram para ela. Uma onda de ansiedade tomando conta do salão. O que você quer dizer, Liz? Tadeu perguntou, a mistura de medo e expectativa na voz. O ambiente estava pesado, como uma tempestade prestes a explodir. Ela me mandou uma mensagem do hospital. Liz exclamou, o coração batendo forte. Ela está machucada e não sei se os outros ainda estão com ela. Os murmúrios começaram de novo. Tadeu sentiu uma pressão no peito, uma urgência desenfreada. Eu não posso esperar. Precisamos ir agora. Ele virou-se para Yara, que já estava pálida, assustada. Eu vou com você, Yara começou a dizer, mas Tadeu a interrompeu. Não, isso é perigoso. Só eu e Liz.
Ele sentia a adrenalina correndo em suas veias. Murilo e Celina trocavam olhares nervosos. Havia algo na expressão deles que não parecia certo. Tadeu, espera! Murilo disse, levantando as mãos. Você precisa saber mais sobre essa mensagem. Que mensagem? Tadeu perguntou, já se afastando. Naquele momento, tudo o que importava era Stella. Como ele poderia deixá-la na linha de fogo? A expressão de Celina se transformou. Um pensamento surgia, escavando suas intenções. Tadeu, você não pode simplesmente sair assim. Pode ser uma armadilha. Nesse instante, uma luz vermelha começou a piscar do nada e um alvoroço tomou conta do salão. Tadeu olhou para a porta e viu uma figura familiar entrando, sua mãe. Mas ela não parecia bem. O olhar dela estava apavorado e as mãos tremiam. Mãe, Tadeu gritou, correndo na direção dela. O que você está fazendo aqui? Meu filho, eu preciso te contar a verdade sobre Stella. A voz dela estava trêmula, como se cada palavra fosse um peso. O pânico tomou conta. O que há de errado? Onde está Stella? Tadeu insistiu, desesperado. Ela precisa de você, Tadeu. Mas a verdade... Sua mãe hesitou, hesitações sufocando as palavras. Antes que ela pudesse continuar, um grito cortou o ar. Socorro! Ajudem! Era a voz de uma mulher, vinda da saída de emergência do salão. Todos se viraram e Tadeu reconheceu a figura. Era a enfermeira do hospital. Ela está aqui! A Stella está aqui! A enfermeira gritou e Tadeu sentiu sua cabeça girar. Preciso de ajuda! Não é seguro! Não pode ser. Tadeu olhou para Liz e os dois correram em direção à porta, seguidos pelos olhares atordoados de Yara, Celina e Murilo. Assim que chegaram, a enfermeira estava a poucos passos deles, com os olhos desesperados, mas com uma verdade devastadora na cara. Ela não estava sozinha. A outra criança estava com ela. O quê? Tadeu parou, os músculos rígidos. Que outra criança? Ela não é só uma filha, Tadeu. Tem mais. Tem um irmão. A enfermeira quase chorava. Ele está em perigo. E você precisa sair agora. O impacto das palavras foi como uma bomba. Tadeu sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Um irmão? Como assim? Eu não tenho tempo para explicar. Precisamos ir. Eles estão vindo atrás de vocês. O pânico cresceu ainda mais. Arrastou a mente dele para o abismo. O que mais havia de errado? Quantas verdades estavam esperando para serem reveladas? Eles correram para fora, mas Tadeu sentia seus pensamentos enredados. Tudo o que pensava saber sobre a vida dele e sobre Stella desmoronava em fragmentos. A pergunta queimava em sua mente. Quem mais estava envolvido? O que mais teriam escondido? E enquanto se apressavam, o sussurro de um segredo mortal brotava no ar. Uma nova ameaça pairando. Ele tinha que descobrir o que estava realmente acontecendo. O futuro que ele imaginava agora era uma miragem nebulosa. E Tadeu estava prestes a entrar em um jogo perigoso, onde cada passo poderia ser fatal. Liz, com o rosto cheio de pânico, apontou para a enfermeira. Ela está machucada, está em perigo. Tadeu não hesitou nem por um segundo. A adrenalina pulsava em suas veias e a urgência da situação o empurrou para fora, em direção à saída. A multidão se aglomerou aflita, mas ele não podia se preocupar com isso. Apenas precisava resgatar Stella. Vamos, Liz! Gritou.
pegando a mão dela. Com passes apressados, eles atravessaram o salão, os olhares curiosos e preocupados dos convidados grudando neles. Yara e Celina tentaram segui-los, mas a enfermeira deteve a todos. Vocês não podem ir. É muito perigoso. Perigoso? O que você sabe? O tom de Tadeu estava arregado de frustração. Precisava de respostas. Tudo o que eu posso dizer é que há pessoas que não querem que você encontre Stella e que a vida dela está em risco, a enfermeira disse, os olhos cheios de ansiedade. Mas então, uma luz refletiu no seu rosto e o olhar dela se apagou. Tadeu sentiu um arrepio na espinha. Quem são essas pessoas? O coração dele batia como um tambor. Mas antes que ela pudesse completar, um barulho assustador preencheu o ambiente, como um trovão cortando o silêncio de um dia sem nuvens. As portas do salão voaram com impacto e sombras se projetaram. A tensão aumentou e eles apareceram. Homens vestindo jaquetas pretas, semblantes decididos. Tadeu sentiu sangue gelar. O que vocês querem? Ele confrontou, tentando se manter firme. Um dos homens, com um olhar gelado, riu. Estamos aqui por sua filha e pela outra criança. Quando essas palavras saíram, o mundo de Tadeu pareceu girar. Seu estômago se revirou. O que você sabe sobre Stella? Liz gritou, mas seu timbre estava abafado pelo terror que se instalava no ar. Ela não é a única que você pensa que tem, o homem disse, olhando diretamente para Tadeu. E não é o que parece. A criança que você procura não será sua. Neste momento, a enfermeira, com a expressão sombria, apressou-se para dizer: a verdade está mais próxima do que imagina, Tadeu. Mas você deve saber, o filho que você já tem não é o que você imagina. Tadeu ficou paralisado. O nó na garganta começou a apertar. O que tinha feito com sua vida? O que mais poderia haver? As palavras da enfermeira ecoaram em sua mente. Baixando a guarda, pensou em tudo o que descobrira. Seu passado despedaçado pairava sobre ele como uma sombra. Eu não entendo, ele gritou. O que você quer dizer? Naquele momento, um dos homens puxou algo do bolso. Uma foto. E o que Tadeu viu fez seu coração parar. Na imagem, uma menina de olhos brilhantes, com um rosto que não era estranho. Era a garotinha que ele tinha visto em uma foto guardada pela sua mãe. Essa é a Stella, disse o homem. E essa pode ser sua verdadeira família. Tadeu sentiu como se seu coração tivesse sido arrancado. O que você está dizendo? Sua cabeça doía com a revelação. O futuro dele se despedaçando. Quem é essa criança? A enfermeira soltou um suspiro pesado. A verdade é, você precisará decidir entre salvar Stella ou abrir mão da sua própria herança. Você sabe que isso vai mudar tudo, não sabe? Os homens começaram a se aproximar e Tadeu percebeu que não tinha escolha. A vida dele, o que acreditava saber, tudo desmoronava ao seu redor. O que mais estava escondido? Ele olhou para Liz e Yara, que estavam em pé ao seu lado, aterrorizadas. Tudo o que ele tinha construído que amava estava prestes a ruir. Antes que pudesse reagir, um disparo ecoou. A sala ficou em silêncio, e então, na confusão, uma mão tremendo disparou o gatilho. Tadeu se virou rapidamente, os olhos arregalados. A última imagem que viu, enquanto tudo se virava em um caos absoluto, foi a figura familiar de Celina, com um olhar de desespero profundo antes de tudo apagar. O que tinha acontecido e a verdadeira natureza de cada um deles, prostituindo-se em sombras. Aquela realidade nunca mais seria a mesma. Tadeu ficou paralisado.
a mente girando em um turbilhão de experiências e sentimentos ao ouvir a frase letal da enfermeira. A luz do salão parecia falhar e as vozes ao redor tornavam-se murmurinhos distantes. O que você está dizendo? Outra criança? Um irmão? A incredulidade tomou conta dele, como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Antes que a enfermeira pudesse responder, um grito cortou o ar tenso. Parem! Não se aproximem! Era a voz de Celina, e todos voltaram-se para ela. Ela tinha os olhos arregalados, o rosto pálido, e nas mãos, o rolo de papel que antes parecia insignificante. O silêncio caiu como uma muralha ao redor deles. Celina, o que você sabe? Tadeu perguntou, sua voz embargada com desespero. Ele sentiu a adrenalina correr como um rio no seu corpo. O medo das sombras que cercavam a verdade estava prestes a emergir. Eu sabia sobre a Estela antes de tudo isso gritar à tona. Ela disse, a voz trêmula, mas provocando uma expectativa sufocante. Mas por amor a você, eu não podia deixar você saber. Primeiro, porque o pai dela era Murilo. As palavras saíram como uma facada. A sala explodiu em murmúrios. Tadeu, tentando processar tudo, se virou para Murilo. Você fez isso? Você traiu a minha confiança de novo. O olhar feio de Murilo não parecia afetá-lo. Na verdade, ele parecia satisfeito. E a verdade é que eu não sou o único em jogo aqui, Murilo disse, sua voz tranquila, como se estivesse contando uma história. Estela não é uma simples criança para você. Ela é a chave, e acredite, seu passado está mais entrelaçado com a vida dela do que você imagina. Chega! Eu não vou permitir que vocês continuem com essa baboseira. Tadeu sentiu a raiva borbulhar dentro dele. O corpo dele estava em estado de alerta, como se estivesse prestes a explodir. Onde está Estela? A enfermeira, ainda nervosa, arriscou um passo à frente. Precisamos ir agora! Temos que! Ela não conseguiu terminar a frase. Um estrondo ecoou, e antes que pudesse perceber, a porta do salão foi arrombada. Entraram homens armados, e um deles falou alto. Ninguém se move. Estamos aqui para pegar a criança. A cena virou um caos. Tadeu sentiu a adrenalina disparar. As pessoas começaram a gritar e ele percebia o desespero transbordando. Todos se aglomeraram, mas ele permaneceu ali, paralisado, focado no homem à sua frente. Seu passado não é apenas seu, Tadeu, o homem disse, seus olhos penetrantes. Estela não é a única criança que está envolvida. Olhe à sua volta. Olhe bem, a verdade está oculta aqui. De repente, a enfermeira gritou. Tadeu, saiu do seu controle. O que você não sabe é que Estela não é só uma filha. Ela é a peça que pode desmantelar uma organização criminosa. Seu avô, ele não é quem você imagina. Ele tem ligações com eles. O que você não percebe é que você está prestes a se tornar um alvo. As palavras dela cortaram como uma lâmina afiada. Tadeu ficou em choque. Meu avô, criminosos? O que você está dizendo? As revelações estavam montando uma tempestade em sua mente. Nesse momento, Celina avançou para o homem armado. Você não vai levar meu filho. A coragem dela era admirável, mas desesperada. O homem sorriu, uma expressão que Tadeu e todos o perceberam como uma ameaça. Seu filho? Acha que você detém alguma autoridade aqui? Ele ergueu a arma e apontou para Tadeu. Apenas escolha quem você vai salvar. A vida dela ou a sua? A escolha é feita rapidamente. O mundo pareceu parar. Tadeu sentiu que o chão estava prestes a se abrir sob seus pés novamente. Enquanto os gritos e os sussurros tomavam conta do ambiente, ele teve um momento de lucidez.
Ele percebeu que tudo o que havia construído estava em risco, que cada relacionamento e cada segredo estava prestes a desmoronar. E nesse instante, a bomba caiu. Celina olhou nos olhos de Tadeu e a expressão dela se transformou. Tadeu, eu não sou quem você pensa. Não sou sua verdadeira mãe. E quando as palavras saíram de seus lábios, o tempo congelou. O salão ficou em silêncio novamente, e os olhares todos se voltaram para ela, aguardando a verdade que mudaria tudo. O que mais estava escondido? O que isso significava? A realidade que Tadeu conhecia estava desmoronando, como um castelo de cartas. E ele sentiu que tudo estava prestes a mudar. Mais uma vez, Tadeu ficou paralisado. O peso das palavras de Celina pairava no ar como uma nuvem prestes a despejar a tempestade. Ele sentiu seu coração acelerar. Uma mistura de raiva e confusão tomando conta dele. O que você está dizendo, Celina? Como assim? Não sou minha verdadeira mãe. A multidão contém a respiração, os olhares fixos na sala, absorvendo cada segundo da revelação. Celina parecia lutar contra as palavras, mas finalmente se adiantou. Quando você nasceu, a sua mãe adotiva te trouxe para casa. Na verdade, eu fui escolhida para te proteger, mas nunca quis que você soubesse. Na verdade, você é filho de alguém muito importante e ao mesmo tempo de alguém muito perigoso. A enfermeira parecia tão aturdida quanto Tadeu. Celina, você não pode dizer isso aqui. Ela começou a olhar em volta, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Podemos estar em perigo. Um murmúrio atravessou a multidão. Os convidados começaram a sussurrar, ainda processando as revelações que estavam se desenrolando diante de seus olhos. Tadeu sentiu um nó se formar na garganta. O que mais estavam escondendo dele? Murilo interrompeu a confusão. Parem! A verdade não é simples, e agora é hora de agir. Tadeu, os homens que entraram aqui não vieram por acaso. Ele apontou para os homens armados, que cercavam a entrada. A enfermeira respirou fundo e falou, quase em um sussurro. A verdade é que Stella está em grande perigo. Os homens que a procuram não querem apenas a verdade sobre o seu passado, mas também sobre vocês. Os olhos dela correram rapidamente de Celina para Tadeu. Vocês têm que entender, a vida de Stella está ligada a segredos que não foram apenas enterrados, mas também protegidos. Nesse momento, um dos homens armados se aproximou, com a expressão determinada. Bastantes baboseiras. Não precisamos dos seus jogos. Mudem-se. Ele tirou uma fita do bolso e começou a gravar. Um dispositivo que mostrava visões do passado. Estamos aqui para assegurar que essas lembranças não venham à tona. A criança não pode saber quem realmente é. Precisamos fechar essa porta antes que a verdade vença. O barulho da gravação ecoava pelo salão e Tadeu congelou. O terror nas palavras do homem o atravessou como uma espada. E se não... Se não, você receberá a visita da verdadeira pessoa que mais ama aquela menina, interrompeu o homem com a voz fria e calculista. Você ainda não compreendeu a complexidade da engenharia que sua vida representa. E tudo isso se concentra na Stella. Um grito irrompeu na sala. Mãe, não! Liz, a voz dela soava como um eco doloroso. Por favor, não deixem isso acontecer. O ar parecia pesado. Tadeu olhou para Celina e no fundo de seus olhos a dor de muitos segredos se escondiam, misturada ao ressentimento. O que você ainda não contou? O que eu realmente sou? Celina hesitou, o medo escorrendo pelo seu rosto. Tadeu, você não poderia. A verdade, embora dura, pode ser a única saída. Veja, precisamos nos proteger. A vida de Stella depende disso.
Então um flash de luz cortou a sala. Um grupo grande de figuras encapuzadas irrompeu e a enfermeira gritou: "É uma armadilha!" As imagens começavam a girar na gravação, revelando rostos conhecidos. Uma rede de traição e corrupção que se espalhava nas entrelinhas daquele pequeno mundo deles. Uma decepção profunda tomou conta de Tadeu. Os laços que pensava serem seguros agora pareciam um labirinto de mentiras. "Vocês estão enganando todos nós!" O tom dele ecoava no ambiente, mas a realidade estava escorregando entre seus dedos. Mas no exato instante em que tudo parecia perdido, uma voz clara e firme ecoou pela sala. "Chega!" Era a avó de Tadeu com a cara tensa, e sua presença impôs um silêncio profundo. A verdade é mais dolorosa do que todos podem imaginar. Mas não podemos permitir que mais vidas sejam destruídas. "Tadeu, você serás a chave de tudo isso. Nesta casa e nas sombras não se revelaram apenas traições, mas um destino maior." O que significavam aquelas palavras? Agora tudo estava se entrelaçando de forma aterrorizante. O que mais estaria escondido? E a vida de Stella, de quem todos falavam como em jogo de xadrez, envolvendo vidas e mortes. A responsabilidade que agora recaía sobre os ombros de Tadeu o esmagava. O que ele realmente era e o que a vida dele estava prestes a mudar. De uma forma que ninguém poderia imaginar. Tadeu ficou paralisado. O peso das palavras de Celina pressionava sua mente como uma tempestade prestes a eclodir. Todos os olhares se voltaram para ele, compartilhando a confusão e o choque. "Como assim não sou seu verdadeiro filho?" Sua voz soava como um eco distante. O murmúrio na sala aumentou e a tensão se tornou palpável. Celina respirou fundo, como se tentando encontrar coragem, e continuou: "Eu fui escolhida para te proteger, Tadeu. Sua mãe real, ela era parte de algo maior e mais profundo do que você pode imaginar." Enquanto todos tentavam entender, um homem de pele pálida, que havia permanecido em silêncio até então, deu um passo à frente. Ele tinha os olhos frios, como se guardasse um segredo maligno. "É verdade, a sua mãe, ela sempre soube. Mudou sua vida para deixá-lo a salvo." Sua voz era sussurrante, mas como um trovão rompendo o silêncio. "Quem é você?" Tadeu esbravejou, a raiva queimando em seu peito. "O que você sabe sobre a minha mãe?" "Eu sou parte daquele mundo que ela deixou para trás." O homem disse, com um sorriso torto. "E agora, você está prestes a descobrir que seus laços familiares estão mais entrelaçados do que nunca. Stella não é apenas uma criança. Você é parte dela, e ela é parte de você." Tadeu sentiu um frio percorrer sua espinha. "O que quer dizer com isso?" O homem inclinou-se mais perto, e todos na sala sentiam a pressão em suas mentes e corações. "O que você não foi informado é que você tem um irmão gêmeo, que foi separado de você ao nascer. E esse irmão está no centro de uma conspiração ainda mais profunda do que todos pensam. Como você, ele pode ter habilidades especiais, habilidades que muitos desejam." Os murmúrios, então, tomaram conta da sala de maneira tumultuada. O que exatamente estava acontecendo? Tadeu olhou para Liz, que estava pálida, as lágrimas ameaçando escorregar por suas bochechas. O peso da verdade estava prestes a esmagá-lo. Um irmão gêmeo? Como assim? Quem ele é? Olha, a enfermeira interrompeu, nervosa. Precisamos sair daqui. As pessoas que querem pegar Stella, elas também estão atrás do seu irmão. Nós precisamos encontrar ele antes que seja tarde demais. O que está em jogo aqui é muito maior do que vocês podem imaginar.
A sala começou a tremer com ansiedade crescente. Tadeu sentiu como se o mundo tivesse se transformado em um pesadelo. E as revelações não paravam por aí. Mas como ele pode ser importante? Questionou. E como você sabe disso? Nesse momento, um disparo ecoou e todos se viraram. Um homem da segurança, que havia sido chamado para proteger a festa, caiu no chão, a expressão de horror ainda presa em seu rosto. Fujam! Gritou Celina, mas era tarde demais. Outros homens armados invadiram a sala e a cena tornou-se um caos. Tadeu agarrou a mão de Liz e Yara rapidamente se juntou a eles. Isso é uma armadilha! Eles estão vindo por nós! Ela gritou, puxando-os em direção à saída. Tadeu teve apenas um segundo para pensar. Como ele poderia salvar sua família? Como garantir a segurança de Stella e do irmão gêmeo que nem sabia que existia? A tensão estava no ápice quando outro homem surgiu, flanqueara um grupo de pessoas. Parem! Ele tinha uma voz autoritária e imponente. Você não entende a gravidade da situação. E então, com uma frieza perturbadora, ele revelou: o gêmeo de Tadeu está aqui, nesta sala. O silêncio esmagou o ambiente. A mente de Tadeu girava. Ele se virou incapaz de entender. O quê? Onde? Quem? Mas não teve tempo para esclarecer, pois as sombras ao redor começaram a se mover, revelando uma figura familiar. Era Davi, o velho amigo de Yara. Ele estava mais pálido do que o normal e tinha um olhar perdido. Sou o seu irmão. Eu não podia te contar, mas agora não temos escolha. As palavras dele cortaram profundo, e a realidade se desmantelou em um fio de caos. Tadeu ficou sem palavras, a boca seca e o coração acelerado. Todos estavam em choque, os olhares se permitindo seguir as revelações num eco de desesperança. O que mais havia por trás disso tudo? A porta se abriu com força e a mulher que todos temiam entrou. Sua presença era aterrorizante. Você não deveria ter sabido, ela disse, um sorriso sinistro no rosto. Agora, a verdadeira luta começa. Você pode escolher entre salvar a criança que você sempre amou ou descobrir a verdade sobre sua vida. A tensão cresceu e Tadeu sabia que estava prestes a entrar em um jogo mortal. Uma batalha de segredos e escolhas que mudaria tudo. As cartas estavam sobre a mesa, mas qual lado ele escolheria? E a vida de todos ficava nas sombras, esperando para ver quem sairia vivo desse jogo. Tadeu sentiu o tempo parar. Os homens armados cercavam a sala, enquanto a verdade se desenrolava como um filme de terror. O chão sob seus pés parecia se abrir e ele mal conseguia acreditar no que ouvira. Davi, seu irmão gêmeo, estava ali e o peso da revelação o esmagava. Você não está sozinho, Tadeu. Davi gritou, os olhos cheios de urgência. Precisamos nos unir. Eles estão aqui para destruir tudo. A tensão era palpável. O hóspede que ameaçava o grupo sorriu, mas seus olhos não transmitiam compaixão. Vocês não vão escapar. A verdade deve ser silenciada. Celina se colocou à frente, determinada. Não deixaremos que você faça mal a esses jovens. Ela estava lutando com sua própria dor, tentando proteger o que lhe era mais querido. O olhar dela dizia que havia muito mais que só o amor por Tadeu. Era a busca por redenção. Cala a boca! O homem armado gritou, seu tom ameaçador reverberando na sala, enquanto o caos se instalava. Se moverem um dedo, a criança que vocês tanto lutam para proteger sofrerá.
Tadeu sentiu o coração acelerar. O que você quer de nós? A pergunta saía entre dentes cerrados, mas ele não desistiria. Não agora. Ele encarou o homem à sua frente, a fúria crescendo e mais perguntas surgindo. O que mais estavam escondendo dele? A vida dele tinha se transformado em um filme de horror onde cada personagem escondia um segredo maligno. Podemos acabar com isso, Tadeu. Murilo, agora também cercado, avançou. Se você nos entregar a garoto, a vida dele estará a salvo. Você se esqueceu de como eu o protegi? Nunca! Tadeu gritou, tratando de não se deixar levar pela raiva cega. E as memórias começaram a passar como um filme. Seus momentos ao lado de Liz. E agora, a revelação profunda de que Stella era não apenas sua filha, mas também de seu irmão. Uma família que quase lhe foi roubada. A enfermeira olhou de Tadeu para Celina e Davi como um último recurso de esperança. Nós precisamos sair agora. A única chance é juntos. Vamos. Em um instante, os homens em sua frente começaram a avançar. Com um movimento rápido, Tadeu puxou Liz e Davi, correndo para a porta. O coração batia forte. Os ecos de gritos e correria preenchiam a sala. Os segundos pareciam horas, mas todos sabiam que não havia outro caminho. Ou eles lutariam juntos, ou seriam tragados pelas trevas. O grupo se lançou para fora do salão. E a luz da noite ofuscou seus olhos. A sensação de liberdade durou apenas segundos, mas já era o bastante. Atrás deles, os sons do caos ecoavam, as vozes e disparos misturando-se em uma melodia de desespero. Precisamos telefonar para a polícia. Tadeu disse. O pânico agora havia mudado para uma determinação inabalável. Eles não apenas buscavam salvar Stella, queriam descobrir a verdade sobre suas famílias, conexões e, acima de tudo, quebrar as correntes que o aprisionavam ao passado. A enfermeira sussurrou. Temos apenas algumas horas antes que eles descubram que vocês estão vivos. Use isso a seu favor. Sua voz estava embargada, mas com um toque de confiança. E assim, em uma corrida contra o tempo, eles uniram suas forças. Tadeu olhou para Davi e Liz e algo dentro dele se acendeu. Eles não eram mais estranhos, mas uma família. Cada um carregava cicatrizes do passado, mas agora tinha um laço mais forte. Enquanto o barulho dos homens armados desaparecia na distância, ele soube que a luta não havia terminado. Novos mistérios aguardavam, novas verdades a serem descobertas. E juntos, eles enfrentariam o que viesse a seguir. Vamos descobrir a verdade, Tadeu declarou, com um novo brilho nos olhos. Por Stella, por nós. A esperança iluminava o caminho à frente. E quem diria que um quebra-cabeça tão complicado resultaria em uma família unida? Mas e a verdadeira ameaça que poderia estar à espreita? O que seria uma nova manhã, agora que tudo havia mudado? Ei, você leu até aqui e essa história vai além. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a mostrar mais conteúdo incrível para você. Não fique de fora! Vamos saber sua opinião. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, acima de tudo, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final espetacular. Este é o momento para mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo!